Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. No nosso calendário litúrgico, hoje então, que seria o 31º domingo do tempo comum, mas a Igreja no Brasil, então, transfere a solenidade de todos os santos e santas do dia 1º para o domingo seguinte. Por isso, hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas. E a solenidade, então, essa que nós celebramos, recorda que não só alguns, mas todos e todas somos chamados à santidade. Somos santos e santas, não são somente os canonizados, cujas imagens são colocadas nas nossas igrejas. Santos e santas não são os que nunca pecaram, mas aqueles que aceitam serenamente as suas imperfeições e têm a coragem de levantar-se depois de ter caído. Há santos e santas de todos os tipos. Alguns viveram fiéis a Deus por toda a vida, e outros viveram longe de Deus por muito tempo e depois se converteram. Alguns eram muito inteligentes e cultos, e outros não sabiam nem ler e nem escrever. A santidade está ao alcance de todos, pois a graça de Deus é dada a todos, e todos podem acolhê-la e fazê-la frutificar. Peçamos a Deus na liturgia de hoje o dom da santidade, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros na situação em que se encontram. Vejam que Jesus, também como Moisés, sobe a montanha e, sentado como mestre, comunica a nova lei aos discípulos, semente do povo de Deus, que ele veio renovar. No Sermão da Montanha, Jesus declara felizes ou bem-aventurados, porque Deus está ao lado e está ao seu lado, e ali também está aquele que deve seguir então com ele. Aqueles que nós consideramos infelizes, também Deus está ao seu lado. É uma revolução total. A sua revolução, o reinado de Deus que está se aproximando. O Sermão da Montanha é a constituição do reino, pois declara seus cidadãos, estipula sua condição, apresenta seus critérios. Os santos souberam acolher, mesmo sem dar-lhe nome, o dom do reino, e o viveram com generosidade. Diante da vida, nós sempre assumimos uma atitude ou ativa ou passiva. Alguns encaram a vida com otimismo, outros com pessimismo. Alguns ficam paralisados ou retrocedem diante dos problemas. Outros enfrentam os problemas com coragem e esperança. Alguns não permitem que lhes roubem a esperança. Outros facilmente se entregam ao desespero. Diante da vida, alguns apenas reagem e ao que lhes acontece, enquanto outros respondem àquilo que os atinge naquele momento. Enquanto reagir seja algo próprio dos animais e também das pessoas que abrem mão da sua liberdade e da sua responsabilidade com a desculpa de que a realidade à sua volta não colabora para o seu crescimento ou a sua felicidade, responder é próprio do ser humano. Enquanto reagir é uma atitude que não exige de mim consciência, liberdade e responsabilidade, responder chama em causa as três coisas:
Diante daquilo que me acontece, eu consulto minha consciência, faço uso da minha liberdade e respondo de acordo com os meus valores, com a minha vocação, com a missão que eu sou. Neste dia, em que celebramos todos os santos e santas, lembramos que todos nós somos chamados à santidade. O Deus que é santo e nos chama a sermos santos, nos chama a sair do piloto automático da reação para assumirmos a tarefa de orientar a nossa existência a partir da resposta que escolhemos dar diante das situações que nos atingem. Desse modo, enquanto a pessoa mundana apenas reage ao que lhe acontece, a pessoa chamada à santidade responde ao que lhe acontece e responde dizendo mais uma vez, a partir da sua consciência e da sua liberdade de filha e filho de Deus. A imagem do homem santo e da mulher santa foi colocada diante dos nossos olhos justamente pelo Evangelho que acabamos de ouvir. O Evangelho das Bem-aventuranças. Segundo o Papa Francisco, a santidade consiste em ter um coração inquieto, insatisfeito, no sentido de estar aberto ao crescimento, agir com humildade e mansidão, saber chorar com os que choram, buscar a justiça com fome e com sede, olhar e agir com misericórdia, ter intenção reta, ter as intenções retas no coração, semear a paz ao seu redor, questionar e incomodar a sociedade com sua própria vida de santidade. Isso nos diz o Papa Francisco em Gaudete et Exsultate. E Francisco brilhantemente conclui afirmando: para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável. E ainda, abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é, santidade. Precisamos lembrar que o cristão que vive a partir da sua vocação à santidade se sente sereno, livre, pensa positivamente, está próximo dos pobres, acolhe as diversidades, integra as suas condições, ama sem pôr condições. Introduz amor onde há ódio. Revela a paciência onde existe intransigência. Manifesta a compreensão onde existe revolta. Comunica a paz onde existe a violência. Deixa transparecer uma presença alegre onde impera a tristeza. Além do Evangelho, também o livro do Apocalipse dirigiu nosso olhar para os santos. Antes de serem encontrados no céu, diante do trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, o Cristo ressuscitado, essas pessoas viveram na terra em meio aos outros seres humanos. Enfrentando as diversas situações do cotidiano, elas permitiram que suas fontes fossem marcadas por Deus. As suas fontes fossem, então, marcadas por Deus, isto é, abriram a consciência para Deus e aceitaram fazer com Ele um caminho de santificação, passando da atitude de mera reação para a atitude de responder diante da realidade segundo os valores do Evangelho. O Apocalipse afirma que essas pessoas compõem uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Imagem do desejo de Deus de salvar todas as pessoas. Estavam de pé. Imagem da ressurreição. Estavam vestidas com roupas brancas e traziam palmas na mão. Imagem de quem venceu a tentação
a provação e a morte, e todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence a nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, porque de fato a santidade não é fruto do esforço humano, que procura alcançar Deus com suas forças e até com heroísmo. Ela é dom do amor de Deus, resposta do homem à iniciativa divina. Os santos são pessoas que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, nos diz o livro do Apocalipse. Portanto, os santos de hoje e de sempre não são encontrados nos pacíficos ambientes dos templos ou dentro dos limites da instituição eclesial, mas nas encruzilhadas da pobreza e da injustiça, nas periferias existenciais, em perigosa proximidade com o mundo da violência e da marginalidade, em situações de risco, onde a luz do amor brilhará mais do que nunca. São pessoas anônimas, que estão presentes em todos os lugares como fermento na massa, despertando esperança em tempos difíceis. As bem-aventuranças são a carta magna de Jesus, o itinerário catequético dos seus seguidores. São a reviravolta à mentalidade egoísta do mundo e dos dominantes. Jesus nos ensina uma nova lógica, inverte a pirâmide social, valoriza aqueles que o mundo julga infelizes e inúteis, e nos ensina que não viemos ao mundo para sofrer, viemos para um projeto de felicidade. O convite está feito. Felizes de vós, aqueles que o mundo exclui agora, são os preferidos de Jesus. Eles já participam do reino dos céus. O convite final é de festa. Alegrai-vos e regozijai. Celebramos todos os santos e santas, aqueles que hoje são bem-aventurados e bem-aventuradas, porque em vida exercitaram pelo menos uma das bem-aventuranças. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o monte sobre o qual Jesus fala às multidões. Peço aquilo que quero, compreender o mistério do Senhor, que pensa diferente de mim, e também o porquê Ele pensa tão diferente. E buscando tirar proveito, paro em uma palavra e vejo a beleza e considero como Jesus a vive. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.